Oi, gente. Eu sou a Cíntia Kalsinski, sou enfermeira obstetra, consultora internacional de lactação, e eu tô aqui para mais um V-Baby Talks. Hoje eu vou conversar com a Amanda Sena. A Amanda é enfermeira obstetra e a gente vai conversar sobre um assunto bem diferente: spinning babies. Você já ouviu falar sobre isso? Amanda, muito obrigada por aceitar meu convite e estar aqui para falar desse assunto que, para a gente que é da área, é um assunto que a gente já ouviu falar muitas vezes, mas para as mães não. Tenho certeza que esse vai ser um assunto bem diferente. Eu que agradeço também estar aqui com vocês, e realmente é um assunto recente na nossa prática também, né. Então eu acho que vai dar bastante coisa aí para a gente falar. Ah, tenho certeza absoluta. Bom, gente, a Amanda é enfermeira obstetra, ela é consultora do sono, ela é consultora de amamentação, ela tem uma formação incrível acadêmica, ela trabalha com parto, com amamentação, com tudo isso e muito mais, né, Amanda? Sim. Bom, eu acho que eu vou começar falando, eu acho que é bem interessante você explicar pra gente o que é o spinning baby. Então vamos lá. O Spinning Babies é uma abordagem para ajudar a preparar o corpo da mulher para o parto e também para ajudar a gente que trabalha com o parto, ajudar na fluidez desse parto, vamos dizer assim. Chama Spinning Babies, porque traduzindo, né, o bebê que roda. Quando a gente pensa, no parto normal, as pessoas pensam muito: "Ah, parto normal, tem que dilatar", né, e fica com essa questão: "Ai, tem que dilatar, dilatar, dilatar". E o parto é muito mais que isso, né, então, além da dilatação do colo do útero, né, o colo mesmo ele vai, passar por várias modificações que ele afina, ele muda de posição, mas o bebê, ele muda também, de posição durante todo o trabalho de parto. Esse bebê, ele vai rodando, daí o nome spinning babies, né. Então, geralmente, o bebê começa numa posição e ele vai rodando no canal de parto, para ele poder caber na pelve, né, então para ele poder descer no trajeto do parto, ele precisa fazer toda essa rotação. E aí a ideia do Spin Babies é ajudar o bebê a tanto se posicionar de uma maneira legal durante a gestação, para que na hora do parto ele consiga fazer toda essa transição, de uma maneira mais tranquila. E aí fora a questão da dilatação, a gente tem a pelve, né, a gente tem o bebê, e a gente tem ao redor do útero, a gente tem músculos, ligamentos, que é algo que a gente não pensa numa assistência tradicional, né. Então, as pessoas pensam parto, é o útero, dilatação, bebê e o quadril, né, mas tem músculo, tem ligamentos e tudo isso vai interferir de alguma forma, positiva ou negativamente, nesse trajeto que o bebê precisa fazer durante o parto. E o Spinning Babies vem para trazer como se fosse um equilíbrio em tudo isso, para ajudar o bebê a fazer um caminho mais tranquilo. Nossa, é incrível, né? Eu fico pensando aqui, a gente sabe que existe um posicionamento ideal, que seria Sim. o bebê, né, posicionado com o dorso à esquerda. Você os bebês, eles podem se encaixar na pelve, se posicionarem de determinada maneira, por vícios de postura, por exemplo? Então, uma mulher que sempre cruza a perna para o lado X, apoia o quadril um pouco girado, um pouco rodado, isso pode interferir? E o Spinning Babies consegue atuar nisso, assim, ajudando? Fala um pouquinho, assim, primeiro do posicionamento ideal, do que foge um pouquinho, só para a gente Cer entender aí como o Spinning Babies pode atuar. Nossa, eu fiz uma pergunta desse tamanho, né? Eu Então vou te vamos lá. ajudar. Então, assim, um posicionamento que é considerado ideal, é o bebê além de estar com a cabeça para baixo, né, o bebê também está com as costinhas dele para o lado direito da mãe, né, então a mãe vai sentir geralmente os chutes, o movimento do bebê mais do seu lado, desculpa, do lado as costas do lado esquerdo, né. Então a mãe vai sentir os chutes mais para o lado direito, mas ela vai sentir então as costas do bebê para o lado esquerdo. Esse é um posicionamento ideal, porque facilita com que o bebê fique com o queixinho bem perto do peito, para entrar na pelve, e isso faz com que ele entre com uma parte da cabeça que é menor.
Do lado direito, os bebês nascem também, tá. Talvez é mais difícil. Talvez não, é muito relativo isso também, para a mulherada aí não ficar desesperada, né. Mas o que que o Spinning Babies vai favorecer é com que o bebê se posicione da melhor forma possível para aquela mãe e para aquele bebê. Então pode ser que para aquela configuração do quadril da mãe e da cabeça do bebê, seja o lado direito, por exemplo, né. Mas é mais comum que seja o melhor posicionamento para o lado esquerdo, as costas do bebê para o lado esquerdo. E aí esse bebê roda durante o trabalho de parto, ele nasce geralmente olhando para o bumbum da mãe, que é o melhor posicionamento aí para ele nascer. Os bebês com dorso à direita tendem a ter um trabalho de parto mais arrastado, é isso mesmo? Sim, geralmente, não só o dorso à direita, às vezes nem tanto, mas se esse bebê tá, com as costas para trás, né, vamos dizer assim, costa com costa da mãe, aí é mais difícil mesmo, porque esse bebê, ele tá com uma parte grande da cabeça no quadril da mãe, e aí é muito osso ali competindo. Agora se esse bebê tá de ladinho, já facilita, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo mais, porque facilita com que o bebê esteja com o queixinho mais encostado no peito, né, e aí ele vai entrar com a parte da cabeça que é menor. Boa. Numa situação que o bebê tá pélvico, né, o bebezinho que fica sentado, a gente sabe que tem um prazo para o bebê virar, a gente vai esperando, o prazo vai chegando, o deadline, e a mulher vai ficando desesperada que esse bebê não vira, que esse bebê não vira. O Spinning Babies pode ajudar nessa questão? Muito. É, porque o Spinning Babies, ele vai trazer alguns exercícios que vão fazer isso, né, é como se fosse um alongamento dos músculos mais internos, para que, esse músculo não esteja rígido. E se o músculo que está ao redor do útero estiver muito duro, às vezes esse bebê está tentando rodar e não consegue, ficar de cabecinha para baixo, né. E aí com os exercícios do Spinning Babies, vai ajudar com que esse bebê consiga fazer essa rotação, porque vai ajudar a alongar esses músculos que estão mais rígidos ou os ligamentos, né. O ligamento o que é? É o que vai amarrar o órgão, qualquer órgão nosso, né, tá amarrado no nosso corpo de alguma forma, simplificando bem, né. Bem E bom. os ligamentos, são isso, são as coisas que amarram aí os órgãos. E às vezes eu tenho um ligamento do útero que tá muito rígido por esses motivos que a Cíntia falou, né. Por exemplo, um vício de posicionamento, cruzar sempre a perna para um lado, aí esse lado às vezes está mais frouxo e o outro lado está mais rígido. Então a ideia do Spinning Babies é trazer esse equilíbrio do corpo para que na hora tanto na posição, durante a gestação, né, a mulher fazendo os exercícios durante a gestação vai ajudar com o melhor posicionamento do bebê, e no parto, a depender de como esse parto está acontecendo, a gente também pode usar os exercícios do Spinning Babies, pra facilitar aquele momento específico do parto. Então eu não vou usar tudo de uma vez, então, no momento específico do parto, eu tenho um bebê que está, com a cabeça para cá, está tentando passar tal parte da pelve, né, porque, a pelve ela tem vários andares que o bebê tem que ir descendo, né. Então, se o bebê está no andar de cima, a gente faz um tipo de exercício. Se o bebê está no andar do meio, é um outro tipo de exercício. Se o bebê está no andar de baixo, que é o último andar que ele já está saindo, é um outro tipo de exercício. Então, os spinning babies a gente consegue usar no parto para facilitar o posicionamento do bebê, desculpa, na gestação para facilitar o posicionamento do bebê e no parto para facilitar a passagem dele. Puxa, que legal. Então vamos imaginar que eu estou grávida. Eu posso Você trabalha com uma consulta preventiva, por exemplo? Se meu bebê está bem posicionado, não é necessário? Ou sempre é legal avaliar tensões, né, aprender a fazer exercícios que me relaxem a musculatura, pensando até em futuras dores, por exemplo. Eu posso ter uma dor lombar no fim da gestação, porque eu tenho, sei lá, um ligamento mais contraído, uma Uhum. musculatura mais tensa. Eu consigo, então, ser ajudada por uma enfermeira que trabalha com spinning babies, prevenindo algumas coisas no futuro, tratando maus posicionamentos
e levando você para o parto, óbvio, né. Então, se eu tenho uma enfermeira que trabalha com isso, ou uma enfermeira, eu sempre falo enfermeira, enfermeira, enfermeira por conta da minha formação, mas pode ser uma obstetriz também, né. Se eu tenho uma parteira, vamos dizer assim, que trabalha, sendo enfermeira obstetra ou uma obstetriz, que trabalha com parto, se ela tem essa formação de spinning babies, ela, assim, tem muito a contribuir para a fluidez do meu parto, não é? Com certeza. E para a fluidez da gestação, né, eu costumo receber muitas vezes no meu Instagram pergunta: "Ai, tô com uma dor assim, o que que eu faço? Tô com uma dor assado". E eu falo assim: "Gente, não é normal dor na gestação, né, é normalizado, né, é comum. Ai, tá com dor porque tá grávida", mas não significa que é normal ter aquela dor, embora seja comum. Então eu sempre dou essa mesma resposta: "Ó, não é normal, é comum". Então busca uma ajuda, né, pode ser os exercícios do spinning baby sim, porque vai ajudar, muitas vezes esses ligamentos mais apertados, então os exercícios do spinning babies ajudam muito. Ou uma fisioterapia pélvica também pode ajudar bastante, né, porque vai trabalhar também essa questão da musculatura ao redor do quadril, do útero. Então, os exercícios do spinning babies vão facilitar muito nesse, esqueci a palavra, mas nesse relaxamento do corpo aí. Muito legal, muito legal. E você tem alguma história, assim, que você, lembre, assim, com certeza vai ter, né, mas história de parto, coisas que aconteceram, um bebê que estava de um jeito, um exercício que você fez. Conta pra gente, assim, Uhum. no seu dia a dia, como é que o Spinning Babies, como é que você tem bons resultados com o Spinning Babies? Eu gosto de usar muito durante a gestação, né, então quando eu faço atendimento na gestação, eu oriento a gestante, e o parceiro, o acompanhante, quem tiver com ela, porque alguns exercícios dá para fazer sozinha, outros não, né. Então oriento ela a fazer isso durante a gestação, porque é isso, aí vai facilitar um melhor posicionamento do bebê. E aí para o parto, quando eu estou fazendo esse acompanhamento de parto, a gente vai observando como que está o andamento desse trabalho de parto, né. E aí é aquilo que eu falei, o parto a gente não precisa fazer nada, né, a gente precisa estar lá e observar e ver se está tudo bem. Se a gente vê que tem alguma coisa errada, aí sim que a gente deve agir. E às vezes o bebê fica estacionado num desses 3 andares que eu falei da pelve aí por muito tempo, né, e a mulher às vezes, com bastante contração, com dor, e aí a gente vai direcionar um exercício para aquela região, um exercício que vai ajudar especificamente para ajudar o bebê a passar aquele pedaço lá da pelve, né. Tem 2 histórias que eu lembro, que são bem legais. Uma foi uma gestante que eu acompanhei, ela ficou uns 3 dias, assim, com aquelas contrações vem e vai, eu lembro que foi até um carnaval, ela ficou o carnaval inteiro com essas contrações vem e vai, e nada de engrenar o trabalho de parto, né. A hora que pegou mesmo, as contrações ficaram bem efetivas, aí eu fiz a avaliação dela, isso a gente durante esses 3 dias eu avaliei, fiz spinning babies e tal. Aí, fui pra casa dela, avaliei, tá na hora de ir para o hospital. Aí a gente foi para o hospital. Chega lá com 7, 8 centímetros, né, que todo "Nossa, 7, 8 centímetros, uhul", mas o bebê super alto, naquele primeiro andar da pelve lá, ainda não tinha descido. E a gente foi pensando, foi pensando, foi pensando, o que que faz? E aí eu sugeri um dos exercícios do Spinning Babies, que eles falam que é a última cartada, né, ele chama Waucher, não tem como eu mostrar para vocês, né, nem descrever, tanto que é difícil, mas é uma posição super desconfortável para a mulher, que ela tem que ficar deitada, com a perna pendurada. E aí eu lembrei desse exercício, eu falei: "Vamos tentar?". Aí ela topou, porque é desconfortável para a mulher. Fiz essa posição com ela, né, Barriga pra orientei ela, é aquela deitada de lado na deitar maca, que a perna não, cai pra não, não? deitada de barriga para cima, e aí Tá. ela vai ficar com as pernas para fora da Eu cama, sei. ela vai ficar com a perna Alonga, pendurada. sei. Isso, Eu acho que né, você então passou esse na minha gestação. não lembro. É, E aí ela fez esse exercício, e aí fica lá por algumas contrações, aí o bebê finalmente encaixou, depois que encaixou o bebê veio, sabe. Então é olha. isso, né, a gente fica Tinha uma pensando: "Ai", barreira, tinha uma exato, barreira ali. exatamente. "Ai, dilatação, dilatação", ela já estava com uma dilatação boa, mas esse bebê não encaixa.
Então, o parto não é só dilatar, né. Já cheguei no hospital com a paciente com 10 centímetros e demorou 10 horas para nascer, porque é isso, né, não é só a dilatação. E um outro que foi até recente, que a mãe já estava também chegou com uma boa dilatação no hospital, o bebê estava bem encaixado, estava descendo e tal, só que aí parou, já estava no último andar de baixo, né, já estava pronto para nascer, só que a mãe fazia força e o bebê não vinha, o bebê não vinha. E aí eu fico lá pensando o que que faz, o que que faz, porque a gente deixa os exercícios mais difíceis para esses momentos mais, difíceis mesmo, né. A gente não vai usar, que nem esse Walt e esse outro que eu vou falar agora, logo de cara, porque são exercícios que são incômodos, alguns para a mulher, né. E aí, a gente fez, observei, né, aí conversei com a médica e conversei com a gestante e falei: "Olha, tem um exercício que a gente pode fazer". Porque naquele momento, o que que eu identifiquei? Que o bebê não estava conseguindo descer e encaixar, porque a parte inferior do útero dela tinha alguma rigidez específica, né, que não estava, facilitando a passagem do bebê. E aí sugeri uma posição que ela fica de cabeça para baixo, que é aquela invertida, sabe? Sei. Né, então a mulher fica praticamente de cabeça para baixo, né. E a gente estava na sala de parto, que nem era essa sala humanizada, tal, era o centro cirúrgico, porque não tinha sala de parto normal disponível, né. Eu sei que a gente fez lá toda um cambalacho, conseguiu pegar as coisas e ela fez essa posição aí invertida, ficou o tempo que ela conseguiu, né. Então tem, um tempo específico para cada exercício, só que quando a gente pensa numa mulher em trabalho de parto, a gente precisa pensar no conforto dela, né. Eu não posso: "Ai, faz Sim. essa posição, porque vai ajudar você", se ela está desconfortável, não tem porquê, né. E ela fez, conseguiu fazer lá por uma contração, e aí quando ela voltou, aí a médica fez o exame de toque e o bebê tinha descido mais e ela fez força e o bebê nasceu, sabe. Então ficou bem Olha. marcante, porque é isso, era uma que eu nunca tinha usado em parto, porque é isso, né, virar uma mulher com contração é super desconfortável. E aí eu Sim. usei, orientei, falei para ela usar, e a médica fala: "Nossa, se não fosse esse exercício que a Amanda sugeriu, não teria nascido". A mãe também até hoje ela fala comigo: "Ai, se você não tivesse me virado de cabeça para baixo, não tinha nascido". E é Eu isso, sei que na ela tá gestação certa. e na gestação, esse exercício oriento a mulher a fazer durante a gestação, né, é mais tranquilo para fazer, mas no parto a gente fica meio assim, né. E quando eu oriento na gestação, né, porque o Spinning Babies ele vai ter 4 exercícios principais, né, que é esse de virar de cabeça para baixo, um que a gente usa o rebozo, né, que é um pano, um chale, como se fosse um chale que a gente envolve a barriga da mulher e faz lá uma massagem com esse paninho nela, né. E tem o esse que você falou de deitar na cama ou no sofá de lado, né, e ela vai deixar a perna cair para fora. Esses são os 3 principais. E tem um quarto agora que chama Jiggling, que é um chacoalhão, assim, que dá na mulher, né, você põe a mão na mulher e dá uma chacoalhada, basicamente é isso. Meio que desencaixando e propiciando um encaixe melhor, seria mais ou menos isso? Não, esse jiggling ele é mais, assim, para chacoalhar a musculatura mesmo, então você vai tocar Ah, na tá bom. perna e vai dar uma chacoalhada, assim, e isso vai ajudando a soltar as tensões, né, então é um Sim. chacoalhãozinho gostosinho. E além desses 4 que são os principais, tem uma série de outros exercícios que são similares, por exemplo, com exercícios de alongamento, então, por exemplo, alongar a panturrilha, né, que é uma coisa que todo mundo sabe o que que é, né, a maioria das pessoas, não sei se todo mundo, né, mas alongar a panturrilha, outros tipos de alongamento mais simples, o agachamento. Então tem uma série de exercícios que, são usados no Spinning Babies, que são exercícios comuns, que as mulheres, às vezes, que fazem fisioterapia pélvica, fazem também, aí elas fazem: "Ah, esse aqui eu faço na fisioterapia, esse aqui também". Então, assim, são exercícios de alongamento, de relaxamento, que uma mulher que tem a possibilidade de fazer uma fisiopélvica vai ter benefícios, né. Pessoas que fazem ioga ou, às vezes, pilates, também têm exercícios similares que elas vão conseguir ter esse preparo, né. Então o Spinning Babies, ele tem todos esses exercícios e principalmente esses 4 aí que eu citei rapidamente, mas uma pessoa que está ativa,
durante a gestação, né, que faz uma caminhada, por exemplo, que faz uma natação, essa pessoa já vai ter os benefícios, né, de provavelmente um parto mais fluido, que é isso que a gente quer no parto, um parto que seja mais que tenha maior fluidez, né, para não ser aquela coisa que é o que assusta as mulheres para o parto normal, né, sofrimento e demorou muitas horas. Se demorar muitas Sim, horas e você estiver mais tranquila, é uma outra sim. história, né. Com certeza. Eu fui ouvindo você falar, assim, eu já fui fazendo algumas anotações aqui, porque tem, eu começo a imaginar, assim, porque essa médica que falou, te exaltou e falou: "Nossa, esse bebê só nasceu por conta da posição que a Amanda colocou", ficou fácil, ficou nítido de ver. Mas eu imagino, assim, que alguns profissionais não conheçam, então eles desconhecem o Spinning Babies, e aí eles chegam lá, vem uma enfermeira com uma parturiente, quer dizer, a mulher em trabalho de parto, com contração de cabeça para baixo. Como é que é isso, assim? Você já passou algumas situações em que você foi desacreditada, vamos dizer assim, ou que o profissional de saúde falou: "Não, não, não vamos fazer essa besteira não, isso é bobeira, deixa para lá". Como é que é? Porque a gente sabe que é uma coisa nova, né? Sim. Ó, o que eu já passei, na verdade, foi coisa minha mesmo, sabe, de às vezes ter vergonha de fazer, por pensar o que que os outros vão pensar. Então eu fazia outros exercícios, mas esses mais ousados, eu deixava, assim, só para situações especiais. E aí eu fui vendo: "Poxa, é uma coisa que dá certo, né, por que que eu tô, privando a minha cliente disso?", né. E aí fui criando mais coragem, né, nunca recebi, assim, uma cara de um médico assim: "Nossa, que estranho", e hoje se eu receber também eu vou ficar Ah, também, com tipo, certeza. tanto faz, sabe, porque eu não tô lá pelo médico, eu tô lá pela minha cliente, né, pela aquela Maravilha. mãe que tá parindo. E com ela eu já converso na gestação, né, então eu falo: "Olha, esses exercícios talvez a gente precise usar na hora do parto", né, e vou orientando. Então a gente tem esse preparo na gestação para que ela mesma não sinta que é uma coisa super estranha, né. Sim, E então eu levo dessa forma hoje, mas o muito bom. bloqueio que eu tive era meu mesmo antes, né, porque são coisas diferentes. E no cenário que eu trabalho hoje é muito mais comum. Eu acho que talvez se fosse para outra cidade, talvez teria alguma coisa mais nesse sentido, sabe, mas no cenário que eu atuo hoje já é uma coisa muito mais comum, já é muito mais conhecido. Sim, com certeza. E eu fico pensando que você fala mesmo que é desconfortável, que são posições diferentes. E aí eu fico imaginando se a gente consegue fazer uma ponte, de repente, entre a violência obstétrica e o spinning babies. Que tipo de ponte, por exemplo, da gente evitar uma manobra de Clisteller? Então, Sim, se eu tenho um bebê, porque muitas vezes, claro, depende muito da situação, mas a gente sabe que a manobra de Clisteller vem assim, para quê? Para facilitar, facilitar, entre entre muitas aspas, aspas, porque não facilita nada, ela é uma grande violência obstétrica que coloca a mãe em risco, o bebê em risco, tem muita coisa envolvida lá e ela não deve ser feita de maneira alguma. Mas profissionais que ainda fazem isso falam em acelerar o parto, em, né? E uhum, quando a gente acho que o spinning babies vem num momento de dizer assim: "Não, espera". É lógico que imagino que você não trabalhe com profissionais desatualizados que ainda tenham essa linha, mas eu imagino que quanto mais enfermeiras obstétricas, quanto mais profissionais de saúde conhecer o spinning babies, eles conseguem propor muitas coisas para com que não certeza. chegue a mulher a vivenciar uma situação dessa, por exemplo. Você acha que faz algum sentido isso? Faz todo sentido, porque é justamente essa a proposta do Spinning Babies, mudar a visão da assistência ao parto. Porque a gente aprendeu dessa forma: se empurrar, sai, né, basicamente é isso que se aprende. Por isso que coloca ocitocina, né, que é aquele soro que vai dar mais contrações. Então se está tendo contração dela, mas não está funcionando, eu vou colocar mais contração. E aí se eu empurrar, ou seja, se eu empurrar mais, sai. Só que não é isso, né, pensem naqueles brinquedos de encaixe que as crianças têm, então tem lá o triângulo, o quadrado, e a criança tem que encaixar o triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado, e da forma certa, né, eu não consigo, a não ser o círculo que eu coloco de qualquer jeito e ele entra, essas peças com, ângulo, eu preciso encaixar do jeito certo. Só que a obstetrícia tradicional, ela vê os bebês como
o círculo, né, que você se você empurrar com força ele sai, e não é assim, são quadrados ou triângulos, né, e a gente Muito precisa legal esse exemplo. encaixar esse quadrado, né, da forma certa para que ele passe. Então, o Spinning Babies traz essa abordagem, não adianta só eu empurrar, eu preciso ver o que está impedindo esse bebê de passar. E aí com o exame de toque, muitas vezes, eu consigo identificar, esse bebê está no primeiro, no segundo, no terceiro andar. O que que eu tenho lá, né, em cada um desses andares, né. Eu tenho isso ou aquilo, então eu vou fazer esse exercício, porque também não é atirar para todos os lados. Faz vira de ponta cabeça, vira de lado, não, não é isso, né. Então para cada andar da pelve, eu vou usar uma coisa específica. Tem uns que vão ajudar em todos os momentos, por exemplo, o de virar de lado, né, que é a liberação lateral, talvez para acharem aí na internet, né. A liberação lateral dá para usar para qualquer momento, né. Mas, alguns específicos a gente vai usar para momentos certos, né. Então essa é a ideia principal do Spinning Babies, mudar essa visão do se empurrar, sai. Porque é isso que a ocitocina de rotina quer entende, né, subentende, aliás, que se empurrar, sai, e que a tal manobra de Christeller também, eh Sim, traz, né, se eu empurrar mais sai, né, não, o que está acontecendo ali? Eu não tenho só uma mulher e um bebê, e como se a saída da mulher fosse um cilindro, né, não é um cilindro, é uma curva, né, aliás, uma estrada cheia de curvas sinuosas, né, e aí eu preciso que o bebê vá fazendo a manobra, né, devagarzinho, e não vá com tudo, porque aí ele vai bater, vamos dizer assim, né. Então a ideia sim. do Spinning Babies é essa, é entender o que está acontecendo ali para ajudar a própria fisiologia da mulher e do bebê a a fluir o parto tranquilamente. Basicamente Nossa, é isso. bárbaro. Esse exemplo que você deu é maravilhoso, muito maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente entendeu. Porque a gente está falando de uma coisa que não é muito visual, né? Para as gestantes, para quem não é da nossa área. Então, esse Exato. exemplo foi muito perfeito. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, você sente que o seu dia a dia, o seu atendimento ao parto mudou depois do Spinning Babies? Assim, você se sente mais assertiva nos seus né, nas suas sugestões de comandos entre muitas aspas, né, nas suas sugestões de posicionamentos, de exercícios. Eu imagino que isso tenha vindo, assim, para te ajudar muito a ajudar todas essas mulheres que estão nesse momento especial da vida, né, que é o nascimento. Sim, não, é uma outra visão, né, eu acho que eu conheci o Spinning Babies muito antes dele começar a se popularizar aqui no Brasil. E aí eu lembro que quando, lançou, veio a primeira vez para o Brasil num simpósio de parto humanizado, a oficina, nossa, eu enlouqueci, eu falei: "Eu preciso ir nessa oficina", porque eu Eu já lia, lembro. eu já lia no site, só que está em inglês, né, então tinha aquela coisa de entender, mas não entender tão bem. Então quando eu fui na primeira oficina que teve aqui no Brasil, assim, eu fui: "Nossa, que legal", né, então, é isso, muda a visão e a gente na hora de dar as orientações, a gente vai com mais assertividade, né, porque o que se tem no hospital? Tem a bola, tem o chuveiro, tem o cavalinho, mas a gente consegue usar essas coisas com um propósito melhor, né, então mesmo com a visão de uma humanização, que é deixar a mulher com uma movimentação livre e tudo mais, se eu vejo que só aquilo não está sendo suficiente, eu consigo dar uma ajuda extra com certeza, né, porque a ideia sempre vai ser do que a gente aprendeu: "Ai, tô tentando", a mulher está tentando e não está conseguindo, o que que eu vou fazer? A ideia inicial é ocitocina, o soro, né, aumentar, se a mulher já Isso. tiver, né, "Ai, faz a posição, começa a fazer força", né, sem estar na hora de fazer força. O Spinning Babies muda a sua visão disso tudo, né, "Não, o que está acontecendo aqui? Vamos olhar", né, a pergunta do Spinning Babies é: "Onde está o bebê?", né, então, onde esse bebê está? Porque ele está lá no útero, mas tem esses andares que é muito sutil, né, e aí eu sabendo onde o bebê está e por que que ele está parado ali, eu consigo dar o direcionamento para ele, então muda muito a prática, e eu sou muito feliz de estar vendo essa transição que está acontecendo na obstetrícia aqui no Brasil, né.
é uma transição que acho que já está ocorrendo aí há anos, mas está melhorando cada vez mais e mais, né. Que legal. Eu fico pensando aqui, você estava falando um pouco sobre isso, e eu lembrando que quando eu fiz a pós de obstetrícia, a gente tinha ali o cavalinho, a banqueta de parto, o espaldar, a bola, e a sensação que eu tinha assim: "Ah, sei lá, vamos fazer um aí, vamos tentar ficar na bola, Sim, sei sim. lá. Se não Vai rolar, vamos fazendo tentar no cavalinho?". Era uma coisa assim, sim, sim, aleatória. sim, Vamos tentar um, vamos tentar outro, e vamos ficar tentando sem propósito. O que que eu exatamente. quero, né? O que que eu quero dessa atividade, entre aspas? Eu vou colocar a mulher no cavalinho com que propósito? Ela Exato. vai sentar, mas por que que eu vou sentar na banqueta de parto com a perna mais aberta? Ah, porque eu quero abrir a pelve. Ah, tá. E a gente foi ensinada assim, né? Foi, E muito que a exatamente. gente vê da obstetrícia, né? Que a gente vai atrás, a gente tenta outras perspectivas, a gente vai mudando essas coisas, a gente tem muito a agregar com isso, né? A gente não Muito. pode parar lá na nossa formação e achar que tudo aquilo que a gente aprendeu é verdade, porque olha agora para isso que a gente está conversando. Aquilo que a gente aprendeu lá não tem nada a ver. A gente está Exato. falando de outra coisa, é outra assistência, né? Sim, sim. Nossa, muito legal. Eu que acompanho sua trajetória, vejo aí quanto que você é apaixonada por isso, né? O quanto que eu te pedi ajuda, né, na gestação da Nina, por ter um histórico do o parto da Bianca, ela não estava bem posicionada, né? Ela estava, na verdade, com dorso à direita, mas ela estava mais Mais para trás, não era? costa, exato, estava mais para trás. Foi um parto demorado, mas foi um parto super bacana. Mas isso me fez pensar o quanto que o meu posicionamento, porque eu tenho um posicionamento padrão, que é pelve girada, perna dobrada, e eu lembro que da gente falar, a gente ia em nossos encontros, eu lá bem posicionada, apoiando os dois pés, e o quanto que isso me ajudou a ter um parto rápido, fácil, tranquilo. E você, não sei se você sabe isso, mas eu devo muito à sua ajuda, viu? Ah, não sabia Queria não, te que bom. agradecer. O seu trabalho é maravilhoso, sou sua fã. Agradeço muito você estar aqui com a gente, gravando esse podcast, mostrando aí todo o seu ensinamento, né, todo o seu estudo, passando isso aqui para a gente mastigadinho. Agradeço muito. E tenho certeza que quem está ouvindo a gente aprendeu um monte, mas quanto mais a gente sabe, mais a gente tem dúvida e mais a gente quer saber. Então, eu sempre termino o V-Baby Talks, esses podcasts, dizendo que, não é verdade, Amanda, que a gente está aqui para o que Com precisar, certeza. né? A ideia é formar essa rede de apoio, de profissionais, tendo um olhar humanizado para mãe e bebê, e a gente está aqui para o que vocês precisarem. Mandem suas dúvidas, suas sugestões, sugestões até de próximos temas, coisas que vocês querem saber, que a gente faz um podcast só sobre isso. Bom, Amanda, muito, muito, muito obrigada. Foi ótimo conversar com você. Espero que a gente em breve faça outros trabalhos aí, falando tanto dessa técnica maravilhosa que é o Spinning Babies. Com certeza, adorei estar aqui e também sou muito sua fã, né, então, muito feliz de estar aqui e mandem as dúvidas que a gente está aí para ajudar vocês. Isso mesmo. Gente, obrigada e até o próximo V-Baby Talks.